Olá, gente. Tudo bem com vocês? A gente está aqui de volta para a gente poder estudar um pouco mais sobre as 25 leis bíblicas do sucesso e espero que vocês estão gostando aí desses textos, desse material. É um material fantástico que vai ajudar muito a gente que estuda a entender aquilo que Deus tem para nós e a gente aplicar isso na nossa vida. Muitas vezes a gente já pega o texto bíblico e não sabe como a gente aplica isso na nossa vida. E esse livro eu acho fantástico porque ele vai nos ajudar a isso. Então, nesse momento, eu quero estar aqui orando com você para a gente poder estar começando esse momento de lição. Então, eu quero que você, nesse instante, ore junto comigo. Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por nos orientar, por nos dar a tua direção, por nos acompanhar naquilo que é importante. Senhor, que o Senhor fortaleça as nossas vidas cada dia mais. Que o Senhor traga direção, Senhor, para nós. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de aqui estudar a tua palavra. Seja com cada um, Senhor, cada aluno do primeiro ano, derrama bênçãos sem medida sobre a vida deles. Cuida das suas famílias, o Senhor. E agora, Senhor, o Senhor nos oriente no estudo desse texto. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos estar falando sobre a lei do trabalho e eu gosto sempre de começar com um texto bíblico e o texto diz aí: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Né? Aí ele já fala de que esse negócio te pertence, ou seja, o trabalho é algo que é intrínseco ao homem, já é dado ao homem essa questão de trabalhar. Vocês lembram que eu falei para vocês há um tempo atrás de que a gente estava falando sobre os 7 erros na busca, né, do objetivo, do sucesso, de que a gente precisa entender que trabalho não é um castigo. Deus não deu um castigo para nós. Trabalho é algo que o homem já fazia e que agora ele faz, né, com mais esforço, com suor, com dores, por conta do pecado. Então, o trabalho é algo que dignifica o homem, é importante para o homem. Tanto é que Provérbios 14, 23 vai dizer: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, a gente sabe que todo trabalho você vai ter proveito, é importante para a sua vida, para o mundo, para o desenvolvimento da sociedade. Todos nós temos que trabalhar. E o que ele diz, ficar só em palavras, ele está dizendo ficar só em ficar conversando, perdendo tempo, jogando conversa fora, isso aí leva à pobreza. Então, nós vamos começar aqui com alguns tópicos importantes para chamar a atenção disso. Primeira coisa, né? Nós vamos falar sobre trabalhar, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que a maior parte dos erros que cometemos não se deve às escolhas erradas, e sim à indecisão, à omissão e à falta de ação por medo de errar. Nesse livro tem um exemplo muito claro, que ele fala do erro dos sapos, né? Ele diz assim: tem 3 sapos na lagoa e um decide pular. Quantos ficaram na beira da lagoa? Você já entendeu aí? Já prestou atenção? Bom, a gente sabe que 3 ficaram na beira da lagoa, porque um decidiu, mas ele não foi. Né? Então, a gente muitas vezes é assim, a gente decide fazer, mas não vai. Essa omissão, essa falta de ação, esse medo de fazer as coisas, muitas vezes nos leva a errar. Aí, porque o maior fracasso da vida é não fazer nada. E a gente precisa ter atenção, porque nós somos chamados a executar alguma coisa. Todos nós somos chamados a fazer algo. Então, ficar sem trabalhar é uma coisa que não é correta biblicamente. Eu até tinha comentado com vocês anteriormente que o maior desejo das pessoas em ganhar na Mega Sena e ter muito dinheiro é parar de trabalhar. E isso é errado, porque Deus não nos fez para ficar parados. Nós fomos feitos para trabalhar, para fazer e desenvolver algo para a sociedade e para o mundo. Então, isso é importante para a gente saber. E uma coisa que tem tudo a ver uma com a outra é estudo e trabalho. Né? A ação tem 2 modalidades principais. Né? Essa, o estudo e o trabalho. O estudo é uma das formas de trabalho, pois nos proporciona conhecimento e sabedoria. Então, está aí muito claro de que aquilo que você está fazendo hoje é o seu trabalho. É a forma de você se desenvolver. Né?
O estudo faz parte não só do processo de se conseguir um bom emprego ou montar uma empresa, mas também do cotidiano de qualquer profissional. O importante é que a gente tenha muita atenção a respeito de que a gente pensa que a gente vai estudar, estudar e quando a gente se formar, que estiver trabalhando, a gente vai parar de estudar. Pelo contrário, quando a gente é profissional, a gente precisa estudar cada vez mais. Hoje o mundo ele está que a gente chama de especificista, ou seja, ele precisa de especialistas nas áreas. E hoje não é uma pessoa fazendo tudo, mas sim cada área tem uma pessoa que escolheu, que fez um mestrado, fez um doutorado numa área específica para desenvolvimento. E ali você precisa estudar constantemente. Então, quem está na área profissional, que quer crescer, que quer ter sucesso, precisa estudar constantemente. Então, por quê? Porque quando você começa a trabalhar, você também busca, né, você consegue ter conhecimento. Tá? Então, o trabalho começa com a busca de conhecimento, seja pelo estudo ou seja pela prática. Então, o estudo e o trabalho são algo que caminha junto. E existem algumas coisas importantes para a gente desenvolver e essa lei do trabalho e esse trabalho, tudo aquilo que a gente quer fazer. Primeira coisa é a confiança, né? Acreditar em você e na sua visão, acreditar no que você está fazendo. É muito importante você acreditar naquilo que você está fazendo. Você não pode simplesmente escolher algo e de repente parar no meio do caminho ou achar que você não pode. Eu gosto, o texto de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, a gente já sabe disso, aí está aí muito claro, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, se você não acreditar, se você não tiver fé em você, de que você é capaz de fazer, né? A palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá certo? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Então, a gente precisa confiar, né, em nós, porque Deus nos capacitou, não pela nossa força, pela nossa sabedoria, mas pelo aquilo que Deus nos deu, pela capacidade que Deus nos deu. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé e precisa começar em nós. Você tem que acreditar em você, você tem que ter fé em você, né? Então, acreditar em si mesmo e nos próprios projetos é indispensável para alcançar o sucesso, para alcançar o objetivo. Você precisa acreditar em você. Você precisa saber que você pode, porque você tem um Deus que está com você todos os dias. E que se aquilo é propósito de Deus para a sua vida, claro, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter barreiras, a gente vai ter desafios na nossa vida. E a gente sabe que esses desafios são importantes para o nosso crescimento. Então a gente precisa ter exatamente acreditar para a gente ter motivação e para enfrentar essas dificuldades que são naturais da nossa vida. Você vai ser sempre, você vai ter que enfrentar dificuldades. A gente sempre vai ter que, para galgar a mais, para a gente ter mais alguma coisa, a gente precisa acreditar em nós. Então, a gente precisa começar nisso. Então, o primeiro ponto na lei do trabalho é que você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, naquela visão que Deus te deu. Segundo ponto é a questão da dedicação, né? Nunca, eu botei até esse texto aí para que você fique ligado, nunca foi sorte. O verdadeiro nome do sucesso é a dedicação. Então a gente precisa se dedicar, tá ok? A dedicação, olha aí, tudo quanto te fizer a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Então se dedique. O texto de Eclesiastes 9:10 chama isso. Tudo quanto te vier a tua mão para fazer, faça com dedicação, faça com tudo aquilo que você tem, do todo o teu coração, porque não basta só trabalhar, é preciso fazer com dedicação. As coisas elas só aparecem quando a coisa é feita de coração. Lá, Colossenses 3:23 diz isso. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A gente precisa entender isso, certo? Quando a gente fala de fazer a coisa de coração, para o Senhor, é que a gente precisa entender que a gente está servindo ao homem, mas é como com aquilo que Deus colocou no nosso coração, como para honrar a Deus. Então nós estamos fazendo para os homens, tá certo? Mas aquilo que nós estamos fazendo é porque nós estamos obedecendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Então a gente precisa fazer aquilo de coração, porque foi o Senhor que nos chamou para fazer. É isso que o texto está querendo dizer.
né? Façam como para o Senhor. Ou seja, você vai fazer para o homem. Deus não precisa que você faça nada para ele, para ajudar ele, não. Porque o Deus, ele é supremo, né? Não precisa que ninguém ajude ele a fazer as coisas. Ele tem poder para fazer as coisas. Mas é como se a gente estivesse fazendo para o Senhor, ou seja, para a gente oferecer o nosso melhor. E oferecer o nosso melhor é oferecer de coração, né? E uma coisa importante nessa dedicação é que para que você possa ter sucesso, você precisa se apaixonar pelaquilo que você almeja. Você precisa ter gosto. A palavra é paixão mesmo. Você precisa ter paixão pelaquilo que você está fazendo. Porque assim você se motiva a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Então, dedicação ela é fundamental para o nosso trabalho. E por último, a persistência, né? Algo fundamental. Eclesiastes 10:10 diz: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Eu quero explicar esse texto para vocês dentro da persistência, tá? Eu acho assim, é muito importante o que esse texto está falando sobre você afiar o machado. Ou seja, para que você tenha uma boa produtividade, para que você possa alcançar as coisas, insistir naquilo ali, você precisa se preparar. É isso que o texto está falando. Mas ele está dizendo, se realmente acontecer alguma coisa, se as coisas, por exemplo, cada vez que você começa a usar o machado, cada vez que você dá um golpe no machado, ele vai começando a cegar, ele vai começando a diminuir a sua força naquilo ali, né? E aí você não pode desistir. Não é porque ele está ficando cego que você vai parar, né? Naquele instante. Mas você tem que entender que você precisa continuar. E continuar também, persistir também, é você também ter tempo para parar e aí poder amolar ele. Dar um tempo. Você precisa aprender a afiar seu machado, mesmo que a sua produtividade seja boa. Mesmo que a coisa estiver dando certo, você vai continuar, mas você precisa parar. Isso é persistir. A minha persistência não é só estar batendo em cima, batendo, né? Mas a minha persistência também é dizer, pronto, aqui já deu, agora eu preciso parar e repensar. Para continuar, eu preciso começar a me preparar para continuar. As coisas vão ficar difíceis. Você vai parar, se preparar para continuar. Então, é insistir, é persistir, é não desistir. Então, diante desse quadro que a gente está vivendo hoje, a gente poderia muito bem ter desistido de algumas coisas, mas a gente continuou persistindo. Se não deu aqui, a gente vai para o outro lado. Se o outro lado ainda não deu, a gente procura outra forma. E aí a gente vai realmente andando, vai prosseguindo. Então, nosso trabalhar é isso. Trabalhar é você persistir, trabalhar é você se dedicar, trabalhar é você ter confiança em si. Então, essas três leis aqui é importante para que você, esses 3 pontos da lei do trabalho é importante para que você possa desenvolver a sua vida. Então, eu quero nessa manhã poder passar isso para você, que você tenha aprendido. Esse vídeo vai ficar disponível para você e qualquer coisa nós vamos estar aqui para poder acompanhar você e poder lhe ajudar naquilo que é o seu objetivo. Então, Deus abençoe sua vida cada vez mais, que Deus esteja com você, lhe instruindo e lhe mostrando a direção. Amém? Que Deus te abençoe.